Alô, nação rubro-negra! Aí, galera, canal Fla Selva aqui. Vamos reagir aí ao programa da Jovem Pan Esporte, programa do Pilhado, em relação à convocação do Gabigol. Mas, gente, eu pelo menos, eu não fico triste com a não convocação do Gabigol. O que me deixa triste, chateado, é as convocações dele no ano passado, entendeu? Porque Gabigol e Rodrigo Caio foram convocados para ficar no banco. E o Flamengo perdeu um título brasileiro por causa das datas FIFA. Entendeu? Eu sempre falei, negócio que eu não tinha um canal ainda, que Gabigol e nem Rodrigo Caio não iam para a seleção. Entendeu? E surgiu até um burburinho aí, mas depois abafou, que disse que o médico da seleção, que é o mesmo médico do Galo, tinha bastante influência nessas convocações, né? Mas isso aí abafou, também eu não sei se é verdade. Mas a bem da verdade que o Flamengo deixou de ganhar o brasileiro por causa das datas FIFA. O Tite não gosta do Gabigol. O Vampeta já tinha antecipado isso aí. Fonte lá de dentro da CBF que falou pro Vampeta. Eu não sei se ele vai falar aí, que eu não vi o conteúdo ainda do programa. Mas o Tite não gosta, não suporta o Gabigol. Então, para mim, não é novidade nenhuma o Gabigol tá fora dessa lista. Entendeu? O que me deixa chateado é a convocação dele, tanto dele quanto do Rodrigo Caio, em 2021. E eu falava aqui, eu tinha certeza que nenhum dos dois ia para a Copa. Que algum do Flamengo fosse para a Copa, seria o Everton Ribeiro. E o Pedro depois surgiu com o Pedro ao contrário. O Pedro, o Tite gosta muito do Gabigol. O Tite gosta muito do Pedro, ao contrário do Gabigol, que ele não suporta o Gabigol. Então vamos ver aí o que é que eles estão falando aí, pra gente reagir em cima. Sobre a situação do Gabigol, né? A gente falou aqui do Daniel Alves. O Gabigol gera assim um questionamento, não é uma unanimidade. Eu, Thiago Asmar, levaria o Gabigol. Eu levaria o Gabigol não porque ele fez o gol da Libertadores, não. É porque o Gabigol há 4 anos ele é decisivo, ele chama a responsabilidade, ele faz gol, ele muda de posição. Muitas vezes você pode tirar o Gabigol da área, colocar o Gabigol pelas pontas. Ele pode ser importante em dois aspectos. E ele tem características que poucos jogadores dessa seleção têm. Como, por exemplo, jogar centralizado. Ele pode jogar centralizado também. A maioria dos jogadores de frente jogam pelas pontas. E outra, Piperno, eu acho que ele chama a responsabilidade. Isso em Copa do Mundo é importante. O Gabigol não é um cara amarelão. Não é um cara que tende a, pô, tô sendo marcado pelo fulano, vou me esconder. Não. Eu acho que o Gabigol poderia sim ser um nome para essa Copa do Mundo como titular, como diz o Vamp. O Vamp colocaria como titular. Eu não. Mas eu colocaria. Num jogo importante que não tá saindo gol. Porque não é um cara que foge da responsabilidade, Piperno. O único cara que tem um argumento que em alguns momentos me fez balançar em relação ao Gabigol tá aqui na minha frente, o Vampeta, que chama atenção para o fato de que o Gabigol é um jogador do Flamengo, clube de massa, importante e tal, e ele é ídolo exatamente desse clube, o mais popular do futebol brasileiro. Em relação ao futebol jogado, tem 15 na frente dele, não levaria hipótese alguma pelo futebol jogado. Tem 15 na frente do Gabigol? A não ser esse argumento do Vampeta. Esse argumento do Vampeta que é o melhor de todos. Olha, ele é ídolo do clube de massa, de um clube em que o jogador é muito cobrado. É isso que faz a diferença. Jogador do Flamengo é cobrado. Caraca, ele falou aí que tem 15 na frente do Gabigol. É brincadeira, cadê esses 15? Porque na seleção eu só boto, na verdade, só o Richarlison. Nem o Gabriel Jesus eu não colocaria na frente do Gabigol. Apesar que eu não sou um dos defensores do Gabigol na seleção, não. A minha chateação é, que nem eu falei na introdução, porque as convocações do ano passado, de 2021, entendeu? A gente sabendo que o Tite odeia o Gabigol, não gosta do Gabigol, da personalidade dele. O Vampeta falou,
E se eu não me engano, o Vampeta falou que veio lá de dentro, que foi o César Sampaio que falou, entendeu? Então é algo muito estranho. Mas aí o cara já tá falando que tem 15 na frente do Gabigol. Queria saber quem é esses 15. Porque centroavante lá dentro da área pode ter o Richarlison, tem o... Aí jogando ali fora pela ponta tem o Vinícius Júnior, o Rodrigo, não é essa vantagem toda na frente do Gabigol, mas embora continue ouvindo aí, a gente escuta cada absurdo, cara. Cobrado. E lá no Flamengo ele atende muito bem essas cobranças e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. O Gabigol, como jogador de lado, ele enfrentaria a concorrência de vários jogadores que estão na seleção que são melhores que ele. O Gabigol centralizado enfrenta a concorrência do Pedro, Gabriel Jesus, Richarlison, todo mundo. O Pedro, que é um jovem, que chegou agora na seleção e tal. Os outros dois têm muito mais currículo em seleção brasileira do que ele. E detalhe, o Gabigol estreou na seleção brasileira em 2016. Ele teve poucas convocações depois, é verdade. Mas o Gabigol era um jogador precoce, ia para a seleção desde cedo e não empolgou. Da mesma forma que não empolgou jogando em 2 clubes europeus, Inter de Milão e Benfica. Então, eu acho que... E acho, inclusive, que em 2022, se a gente olhar para o mercado interno, para o futebol brasileiro, o Dudu jogou mais que o Gabigol. O Dudu não fez um gol decisivo de Libertadores, o Palmeiras caiu fora. Mas o Dudu teve um... Ah, e o cara tá com clubismo, pô. Sim, que eu acho que o Dudu também merecia. Pelos caras que ele levou aí, o cara tá com clubismo, né? O cara é jornalista, ele bem sabe que o Gabigol na Europa não teve nem 5 jogos como titular, gente. No Flamengo, o Gabigol foi marcar no 6º jogo. Já pensou se o Flamengo tivesse dispensado o Gabigol? Então a passagem do Gabigol pela Europa foi pífia. Os técnicos não davam oportunidade pro cara. O cara, além de novo, o cara não teve uma sequência de jogos, né? Então isso aí é uma bobagem que esse cara falou agora também. Ah, passou pela Europa e não sei o quê. Fosse assim, o Flamengo tinha dispensado ele porque não marcou nos 5 primeiros jogos. E tá aí. O cara tá comendo a bola, né? E em relação à lateral do campo, realmente ia ter uma forte concorrência. Mas na hora decisiva, que o menino desse Martinelli, isso vai amarelar. Gabriel Jesus é aquela cara de chorão dele dentro de campo toda hora. Não assusta ninguém, entendeu? Eu acho que o cara da Copa, centroavante vai ser o Pedro, né? O Pedro vem atuando aí, se ele tiver oportunidade, ele não sai mais dessa seleção. Eu venho falando isso. Uma temporada inteirinha jogando muito bem, o Gabigol oscilou. Então, o único Quando isso? 2022. Tá bom, mas se você pegar os últimos 4 anos de regularidade, eu acho que o Gabigol é mais. Eu tô falando em um ano inteiro. Muito mais, muito mais. O cara tá com um clubismo. Eu sou flamenguista e tudo, mas eu não sou defensor do Gabigol na seleção. Só acho que o critério que ele usou muito errado, né? E ele disse que o Gabigol teve já várias oportunidades da seleção. O Gabigol entrava na seleção faltando 20, 10, 15 minutos. O Tite fazendo de tudo para queimar o cara, pô. Quando o Vampeta falou isso, ninguém deu crédito, né? Que o Tite não gostava do Gabigol. O Gabigol marcou num jogo amistoso, não sei se foi amistoso, ou foi pela eliminatória da Copa e até tirou chacota com o Vampeta, foi lá, abraçou o Tite. Tá aí, ó. Eu tinha certeza que ele não ia, nem ele nem Rodrigo Caio. Rodrigo Caio podia estar no auge, agora também não iria. Não se engane. O Everton Ribeiro, sim. O Tite gosta muito dele. E o Pedro também, o Tite gosta muito dele. E o Daniel Alves, né? Então, o Tite tem a panela dele, né? Beleza. Que ele assuma a responsabilidade, né? Seja campeão. É a panela do Tite. Vai por amizade, não vai por futebol. Aqui 2022. Você acha que o Dudu mereceria mais uma convocação do que o Gabigol? Em 2022 ele jogou mais. Em 2019, o Gabigol foi o melhor jogador do Brasil. Eu acho, por exemplo, que quando o Dudu estourou, quando jogava muito, 15, 16 e tal, poderia ter chance lá. Em 17, eu acho que o melhor atacante do futebol paulista foi o Bruno Henrique. Esse eu acho que foi injustiçado muitas vezes. O Gabigol não me empolgou em 2021, 22. Não é isso, ele jogou muito esse ano. Ele pode não ter feito o gol, mas ele jogou muito esse ano. Em alguns momentos ele jogou muito.
O Bruno Henrique, gente, sabe por que que o Bruno Henrique não teve mais chance na seleção? Comente aí. Vou falar agora pra você. O Bruno Henrique não teve mais oportunidade na seleção porque falaram que o Bruno Henrique foi muito mal no campo reduzido. Aquele treininho, bate-bola ali, driblinho rápido, campo reduzido. A característica do Bruno Henrique é o quê? Velocidade, espaço para ele jogar, né? Aí uns caras desse quer dizer pra gente que entende de futebol, tá lá na seleção. Teve um repórter que falou que o Tite estava assustado lá na Rússia com a Copa. Ele chegou a perguntar pro Tite se o Tite estava assustado numa entrevista. Entendeu? Tomara que vá mais experiente, né? Que não se trema de medo. Mas não foi o tempo todo. Eu acho que. Então, assim, eu acho que o único argumento que me faria balançar em relação ao Gabigol é esse do Vampeta. Pô, é ídolo do Flamengo, é difícil ser ídolo do Flamengo, ele é ídolo do Flamengo há muito tempo. Então, se ele for jogar uma Copa do Mundo, talvez ele não sinta tanta pressão. Então, mas os outros que estão lá também foram submetidos às mesmas provas de fogo que ele e se saíram melhores que ele. Bom, você falou que você colocaria 15 na frente do Gabigol. Ah, a gente fala, o Matheus Cunha e o Dudu já são 2. Tá 9. Tá bom. Matheus Cunha e Tá Dudu bom. já são 11. Você colocaria 9. Não, então... não, o Tite colocou 9. Eu já acrescentei o Matheus Cunha e o Dudu 11. Então já são 11. São 11. Então vamos lá. Eu te acho maluco. Mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Deixa eu te mostrar aqui um dado. Desde a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Olha, coisa fantástica. Nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Vou te dar outro atacante é gol. Gabigol, como diz o Vampeta, ele joga no Flamengo, ele não joga em qualquer clube. Vou te dar outro dado, então. Sabe quantos gols? Só para te informar. 151 gols. Maravilha. Pelo Santos, Flamengo e Seleção Brasileira. Eu vou te dar um outro dado importante então também. Me dá. Nenhum atacante que eu me lembro assim que já tenha vestido a camisa da Seleção Brasileira e jogado no futebol europeu, lá na Europa tenha feito menos gols que o Gabigol, que fez 2. Um pela Inter contra o Bari e um pelo Benfica contra o pujante Olhanense. Perfeito. Ele não foi bem na Europa. Voltou. Bicho, o cara que solta um argumento desse, ele... Eu não sei se esse cara é jornalista, se fosse devia rasgar o diploma, né? E dar a notícia verdadeira, como realmente aconteceu. Gabigol não teve oportunidade na Europa, essa é a verdade. Gabigol, se eu não me engano, fez 5 jogos como titular apenas. Entendeu? Aí o cara vem com um argumento desse. O Pedro também não deu certo na Europa, né? E tá aí arrebentando. Aí o Martinelli dá certo na Europa, né? 20 e poucos jogos, 2 gols. É aquele negócio complexo de vira-lata que o brasileiro tem, né? O que presta é a Europa. Deixa ele aqui marcando gol pra nós. Tetra ano que vem da Liberta. E tá arrebentando, azar que ele não foi bem na Europa. Porque também era um outro Gabigol. Era um Gabigol bem mais imaturo, era um Gabigol com 18 anos, marrento, que a gente sabe que ele é marrento e isso prejudica muito. Eu mesmo trouxe a informação aqui. No Benfica ele não jogou pela marra. E isso é informação, eu não tô de suposição. Primeiro jogo do Gabigol, foi pro vestiário, não começou como titular, fez cara feia. O treinador não botou mais pra jogar. Quantos gols Tem ele muito fez a ver com o temperamento brasileira, também. Calma aí, mas ele foi muito também tirado de posição. E muitas vezes na seleção brasileira. Foi, como já foi o Vinícius Júnior. Mas não é um cara que joga em todas, ou versátil, joga em todas. Agora ele tá se abrindo mais pelas pontas. Então agora ele foi tirado de posição. Mas ele foi, você sabe que ele foi. Eu não tô dizendo que ele foi maravilhosamente bem na seleção brasileira, não. Mas eu tô falando da fase dele atual. Ele joga muita bola e ele chama a responsabilidade. Ótimo jogador de clube. Mas de clube é porque você tá falando, Piperno. Por que ele não pode ser de seleção também? Porque ele já nunca teve grandes chances. Mas já teve várias. Inclusive, quando o Tite começou na seleção, a primeira convocação do Tite estava lá o Gabigol, que jogou em mal a Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí continuou depois na seleção um pouquinho e não jogou nada. O Gabigol já poderia ter sido um nome para a Copa de 18. E não foi. Porque naquele momento jogou mal. Depois teve uma outra convocação e tal, e também não. Onde ele teve sequência foi no ano passado. Acho que ano passado ele só não esteve em uma convocação.
2021. Ele teve em todas, menos a última, porque era não chamou ninguém do Brasil. Ele esteve na primeira de 22, em janeiro também. Esse ele teve uma o cara tocou certo. Como é que o cara teve quase todas as convocações de 2021 e não vai para a Copa? Hã? É estranho, né, gente? Eu não defendo o Gabigol na Copa, não sou aquele cara, o Gabigol tem que ir e tal, não. Agora eu acho estranho isso aí, ó. Que o cara tocou agora. 2021 tava em quase todas, só não foi em uma, parece. É estranho, né, gente? É estranho, muito estranho. E o Flamengo perdeu o título. Eu bato no peito e digo, o Flamengo perdeu o título por causa das datas FIFA. Por isso perdeu o título. Sequência aí de umas 5 convocações seguidas. Sim. E teve um outro momento, eu lembro de gol dele contra a Venezuela em Caracas, teve um também com a Venezuela na Copa América, ele fez uns 2 ou 3 gols aí. Ele não foi horrível, mas também não agarrou a camisa e pegou. Vamp, o Piperno diz que ele colocaria ainda Matheus Cunha e Dudu no lugar do Gabigol. Por que na sua seleção ele seria até titular? Porque, você tá falando de ser titular da seleção brasileira. O Gabigol nem chamado foi. Então, cara, Por que ele seria o titular, na sua opinião? Não vejo ele tão longe do Martinelli, que tem mais Matheus Cunha, próprio Pedro, Anthony, Rafinha, Richarlison, mas é o Gabigol, bola. E os caras estejam aqui, porque joga na Europa, ele cai embaixo. Aquilo que eu falo, o cara joga num time chamado Flamengo, que está ganhando tudo nos últimos anos, jogando ao lado, não é de jogadores que não tem veneno, ao lado de Felipe Luiz, Davi Luiz, próprio Rafinha hoje que está no São Paulo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Vidal, e ele sempre é o cara. Isso não é uma temporada, não. São temporadas. Flamengo 2019, Flamengo 2022, são 3 anos. Ele continua há 3 anos mantendo uma regularidade. Olha que o velho Vamp nem gosta muito do Flamengo, hein? Mas o que ele tá falando, ele tá coerente nas palavras dele. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o like aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal, tá? Que sempre a gente vai estar comentando aí essas barbaridades desses jornalistas aí, que eu não sei nem que é jornalista, esse Piperno, que tá deixando o clubismo, né, cara? Mais além do que o profissionalismo. Eu concordo com ele, até que o Dudu merecia chances também na seleção, já mereceu, já teve o tempo para ir, mas o Tite não leva, né? Mas o que eu mais questiono aqui é pelas convocações de 2021. Tiraram o título do Flamengo, essas convocações. Boa com a camisa do Flamengo ganhando títulos. Como eu também achei que em algum momento o Dudu foi injustiçado. Tá. Não tô dizendo que o cara tem que chegar lá e tem que dar chance para ver. Sem dúvida. Como tinha que dar pro Rafael Veiga, como tinha que dar pro Scarpa em certo momento. Concordo. Sabe? Por que o Brenner, quando estava na Udinese, não foi convocado? Por quê? Aí botou a camisa da Juventus. É isso. Botou na camisa da Juventus e você não sabe nem como ele tá na Juventus. Porque a Juventus é uma draga, foi eliminada na primeira fase da Liga dos Campeões. Se for por isso. Então foi mais porque botou a camisa da... Se fosse por convocação para jogar bem, então convocava quando ele estava bem na Udinese. Que na Juventus não fez nada ainda para merecer uma convocação para a seleção. Eu acho que não pode confundir política com politicagem. São coisas diferentes. Está aqui nosso Bremer, especialista. Né? Bremer. Nosso especialista. O Bremer é bom, foi campeão do mundo. Torino. Mas é isso aí, galera. Isso aí. Foi o vídeo aí pra gente analisar um pouco, né? E ver que realmente nessa seleção do Tite aí não tem coerência nenhuma. Vai levar o Daniel Alves, talvez nem jogue, né? O cara tá parado, só treinando no Barcelona. Deixe seu comentário aí embaixo, o que é que você acha, né? A minha indignação maior não é pela não convocação do Gabigol hoje, e sim pelas convocações dele, Rodrigo Caio, ano passado, entendeu? E eu sempre falava, o pessoal tá doido, vai sim, eles vão ser convocados, o Gabigol não tem como. Tá aí o resultado. Eu sempre falei, se for, é o Everton Ribeiro, entendeu? Então é isso aí, gente, boa noite. Qualquer coisa a gente volta aqui para reagir mais a alguns vídeos aí. Um abraço. Mais flamenguista do que ontem, menos que amanhã.